Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Ágata, essa é a disciplina de Química, e nesse momento eu vou apresentar para vocês um pouco do que nós vamos discutir nessa disciplina. Bom, em relação à ementa, os assuntos que serão contemplados nessa disciplina englobam estrutura da matéria, classificação periódica dos elementos químicos, ligações químicas, soluções, gases, funções inorgânicas, cálculos químicos, termoquímica, cinética química, equilíbrio químico, eletroquímica e química orgânica. Dentre os objetivos que nós temos nessa disciplina, nós temos a intenção de apresentar e discutir os conteúdos da forma mais sucinta, dinâmica e objetiva possível, uma vez que não se trata de um conteúdo desconhecido. Todos nós somos formados, muitos de vocês já são professores, então a nossa intenção é trazer um resumo muito bem organizado, destacando como segundo objetivo os principais pontos relevantes que têm caído nos últimos concursos. Além disso, ao longo das aulas, nós vamos tecer algumas analogias que podem ser aproveitadas na avaliação didática dos concursos de vocês, quando isso for pertinente. E, por fim, pretendemos fixar a absorção dos conteúdos a partir da resolução de exercícios cobrados nos concursos anteriores. Ao longo das nossas aulas, alguns links serão sugeridos para acesso complementar a alguns conteúdos. Então, são links de vídeos que já foram avaliados pelos professores, que têm a intenção de trazer uma visão mais dinâmica, às vezes uma animação ou algum experimento, a fim de complementar o conteúdo que nós vamos ver nessa disciplina. Além disso, todas as bibliografias serão indicadas na aula, inclusive quando forem apresentados alguns elementos gráficos. Então, tabelas, gráficos, quando forem retirados de referências bibliográficas, essas estarão representadas para vocês, estarão indicadas, caso vocês tenham a intenção ou queiram fazer uma leitura um pouco mais profunda a respeito dos mesmos. E, quando necessário, também serão oferecidos alguns materiais complementares. Podem ser alguns textos, algumas listas de exercícios, então isso vai depender muito da característica de cada conteúdo. Antes da gente partir para o conteúdo propriamente dita, eu gostaria de dar algumas orientações de estudo para vocês. A maioria delas baseado no que eu estudo e também na minha própria experiência, tá? Claro que nessa altura do campeonato, talvez muitos de vocês já tenham otimizado a forma de estudar, né? Depois da graduação, em tanto tempo estudando, a gente acaba aprendendo qual é a melhor forma que funciona para a gente. Mas talvez algumas dessas dicas possam ser também aproveitadas por vocês. A primeira delas é, se possível, estude num local à parte de cômodos da casa, como cozinha, sala ou quarto. O nosso cérebro, ele detecta o ambiente. Então, quem nunca, quando vai na cozinha, fica vendo a geladeira? Ou quando passa pela sala, já tem aquela vontade de ver TV? Ou quando vai para o quarto, já quer deitar na cama? O nosso cérebro, ele associa o ambiente que a gente está. E se a gente começa a desempenhar uma atividade incomum para aquele ambiente, o nosso cérebro ele fica um pouco, poxa, o que está acontecendo aqui? E isso é ciência, tá? Isso é inevitavelmente, tem artigos científicos falando sobre isso, o quanto isso pode prejudicar no processo de ensino e aprendizagem, tá? Se possível, sempre estude no mesmo lugar. Então, tente encontrar algum cantinho da sua casa que seja o seu cantinho de estudo. Ainda que você não tenha um cômodo à parte, então, eu tenho que estudar no quarto. Mas organiza ali uma mesinha, uma cadeira, onde tenha uma boa iluminação, mas fica sempre estudando no mesmo ambiente. Por quê? Com o tempo, o teu cérebro também vai entender que aquele ambiente, que aquele momento é um momento em que ele tem que desempenhar alta concentração. E com o passar do tempo, conforme você for estudando naquele lugar, o teu cérebro ele entra num estado de alta concentração de forma muito mais automática. E o estudo ele acaba sendo muito mais eficiente. A melhor forma de nós aprendermos é ensinando. Talvez muitos de vocês já tenham, né, esse conceito, se vocês já são professores. Quando a gente estuda para dar aula, a gente estuda com um olhar diferente. Isso acaba fazendo com que a gente, de fato, aprenda muito mais. Isso é o que funciona para a maioria das pessoas. Mas talvez vocês não estejam em condição, no momento, de dar aula ou ter alunos particulares. Sendo assim, qual seria a melhor segunda opção de aprender? Escrevendo. A segunda melhor forma de nós aprendermos é escrevendo de próprio punho, fazendo resumos, fazendo textos, tá? Porque, bem dizer, nós estamos
transcrevendo o conhecimento que nós temos. É uma forma de descrever o que sabemos, de ensinar o que sabemos. Então, eu recomendo fortemente, ainda que a gente forneça para vocês os materiais, as aulas, que vocês tenham seus cadernos, seus resumos, seus esquemas, que vocês escrevam tudo isso que vocês estão adquirindo no curso. Além disso, sempre que possível, quando vocês forem preparar o material de vocês, busquem sempre complementar com informações das indicações das referências. Então, nós estamos indicando algumas referências para vocês. Busquem acessar, na medida do possível, essas referências e complementar informações dessas referências no material que vocês estiverem montando. Isso vai ser bastante enriquecedor para o conhecimento de vocês. E, ainda que você não tenha tempo de ficar acessando os livros, ou talvez nem tenha como acessar esses livros, né? Muitas vezes a gente não tem mais o acesso lá à biblioteca da faculdade, ou enfim, talvez a gente não tenha mais os livros que estão sendo recomendados, ainda assim é muito valioso que vocês montem seus próprios materiais, que vocês escrevam à mão seus próprios resumos, que façam esquemas, que abusem das cores, que façam desenhos, que desenhem os gráficos, que desenhem os orbitais. Isso é muito importante. Tá? Ainda que seja conteúdo que nós já temos. Todo mundo sabe como é um orbital S, um orbital P. Nós temos ideia, né? Isso aí, no primeiro ano da faculdade, nós já adquirimos totalmente esse conhecimento. Mas, ainda assim, quando você escreve, enquanto você está fazendo o teu material, você está organizando. E um dos principais fatores para fixar conhecimento é a organização do conteúdo. Então, vale muito a pena que a gente demande tempo fazendo isso. Não desista caso você empaque em algum conteúdo. Embora todos nós já sejamos formados, sempre fica uma duvidazinha ou outra, alguma coisinha que passa despercebida, ou que a gente sai da faculdade sem entender claramente. E talvez aqui nessa aula possa ficar alguma coisinha ou outra que não fique com uma compreensão de 100%. Caso isso aconteça, não desanime. O que a gente faz? Poxa, a professora falou alguma coisa ali que eu não entendi muito bem, já tinha dificuldade lá na faculdade, nunca entendi muito isso e estou em dúvida ainda. O que eu faço? Bom, primeira coisa, busque explicação em outras fontes, principalmente nas referências recomendadas. Mas, ainda assim, se você não conseguir achar a resposta que você está buscando, siga sem ele. Siga sem esse conhecimento. Continue estudando as próximas aulas, resolvendo os exercícios com essa dúvida. Nós, nessas alturas do campeonato, também já percebemos que a química ela é muito correlacionada, né? Os conteúdos eles não são dissociados. Então, à medida que a gente for evoluindo na nossa disciplina, pode ser que o estudo de algum outro conteúdo utilize aquele conceito e você acabe, poxa, acho que eu entendi, era isso que a professora quis dizer lá naquela aula 1 e assim assado. Então, inevitavelmente, você vai se deparar com esse conteúdo em outros momentos e você vai acabar compreendendo melhor aquilo que você ficou com dúvida. Cuidado com a internet. Como eu já falei algumas vezes, muitos de vocês já podem ser professores, e nós costumamos falar isso para os alunos, né? Cuidado com as informações que vocês estão buscando na internet, mas quando a gente está querendo alguma informação, a gente também pode ficar com preguiça e também pode recorrer à internet, né? Acontece, somos todos humanos. Caso você vá fazer isso, cuidado com a fonte, né? Então, tenham uma avaliação criteriosa de qual é a fonte que vocês estão buscando dessa informação na internet. Cursos e, inclusive, professores renomados fornecendo informações na internet. Às vezes a pessoa oferece ali um material muito voltado para um vestibular, para um ensino médio, e ele omite informações que são muito relevantes para conteúdos mais avançados. Tá? Então, muito cuidado com o conteúdo que você buscar na internet. Isso aqui é quase um milagre, né? Essa próxima dica. Dentro do possível, é muito importante que a gente consiga comer bem, dormir bem, ter momento de lazer com a família, com os bichos, enfim, aquilo que te fizer bem. Tá? Nós precisamos estar saudáveis para aprender, para estudar, para desempenhar uma boa... Como que eu posso dizer? Ter um bom desempenho no concurso mesmo. A gente tem que estar bem, né, tanto de saúde quanto mentalmente, para ter um desempenho excelente, né, tanto no processo de ensino-aprendizagem quanto na elaboração das provas, na execução do concurso. Tá? Claro que nem sempre é possível a gente ter cuidado com todas essas áreas, mas dentro do possível é importante que você não esqueça de se atentar a esses aspectos. Uma das dicas mais importantes, na minha opinião, lembre-se que o nosso cérebro ele é um pouco preguiçoso. Por exemplo, o que eu estou dizendo com isso?
A maioria de vocês já devem ter carteira de motorista, né? A primeira vez que a gente entra num carro para dirigir, que a gente não tem noção nenhuma, a impressão que a gente tem é que a gente nunca vai conseguir dirigir. A gente pensa, meu Deus, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa para prestar atenção, tem espelho, tem a marcha, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. A gente tem uma sensação de que a gente não vai dar conta daquilo. Mas, como a gente quer ter independência, enfim, por N motivos, a gente insiste um pouco naquilo. E, no final das contas, depois que a gente tira a carteira e já está aí dirigindo há alguns anos, a gente dirige tirando a sobrancelha, pintando a unha, falando no celular e escrevendo TCC. Né? Acaba virando uma coisa muito trivial para a gente. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro ele tem uma resistência em aprender novas habilidades, por incrível que pareça. Ele é um pouco preguiçoso. Então, se você ainda não tem o hábito de estudar para concurso, saiba, já comece o processo ciente de que teu cérebro vai tentar te distrair o máximo possível no início do processo. Então, você vai sentar, ele vai mandar você para a cozinha. Você vai sentar, ele vai mandar você varrer a calçada. Você vai sentar, ele vai mandar... Enfim, ele vai tentar te distrair, porque ele é preguiçoso, certo? E o conselho que eu dou é, insista um pouquinho. Tá? Se você insistir um pouquinho, o teu cérebro ele vai desistir, ele vai entender, poxa, essa pessoa vai insistir nesse processo. Então é melhor que eu foque logo, que eu resolva logo, que a gente mergulhe nisso de uma vez, execute bem executado e eu pare de brigar com essa pessoa. Certo? Então saiba, haverá uma resistência e é importante que você insista, principalmente no início do processo. Eu garanto que o processo de estudo para concurso vai ficar muito mais leve depois desse impacto inicial que tem, tá? E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma frase do professor Cortella que eu acho muito interessante. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, é claro que eu dei aqui N dicas, nem sempre a gente vai conseguir executar todas, e o processo de estudar para um concurso envolve também os nossos processos pessoais. Né? Então, nem sempre a gente vai executar aquilo da melhor forma que a gente gostaria. Então, faça o melhor que você pode na condição que você tem, e não se cobre tanto por isso. É melhor que você aprenda com maior eficiência uma quantidade menor de conteúdo do que você fique aflito, ansioso, se cobrando porque você não está fazendo aquilo que você gostaria de estar fazendo. Faça o que você dá conta de fazer. Tudo bem? Vamos lá? Vamos começar?